Olá, alunos. Eu sou o professor Gabriel, sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos aprender sobre escalas gráficas, escalas numéricas e medir distância no mapa, que é o nosso objetivo, fazer a medição da distância do mapa e trazer para a vida real. A habilidade que nós vamos aprender é a EF06G08, que é analisar a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica e medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. Para começar, introduzir o termo. Você sabe o que é um mapa político? Não? Então vamos ver. Mapa político é a divisão territorial de um país, podendo ser também a divisão territorial de um continente, de um estado, do seu município, até mesmo do seu bairro. E nesse caso, de regiões metropolitanas, que está aparecendo na tela de vocês. E esse mapa também mostra outras informações, como o meridiano de 50 graus oeste, o Trópico de Capricórnio, a Rosa dos Ventos, que mostra o norte, sul, leste e oeste, e o nosso objetivo, que é a escala gráfica. Tá, professor, mas o que é uma escala gráfica? Eu nem sei. Escala gráfica é o tamanho da distância entre a medida que o mapa te dá em tamanho real, tá? É a medição que você vai fazer, transformar o número que o mapa te dá para a quilometragem ou metros em que é o real. Nesse caso aqui, entre as duas regiões metropolitanas de Itapetininga e Piracicaba, foi traçada uma linha que nessa linha eu peguei uma régua, essa mesma que vocês têm aí da escola, medi e deu 3 centímetros entre a Itapetininga e a Piracicaba, essas duas regiões metropolitanas. E que na escala gráfica que está abaixo da Rosa dos Ventos nos mostra que a cada espaço dela é de 1 centímetro e cada 1 centímetro é 60 quilômetros, ou seja, 2 espaços, 2 centímetros, 120 quilômetros. Tá, professor, mas como que eu vou calcular isso para trazer para a nossa realidade? É simples. Vamos pegar esse mesmo exemplo. A distância da região metropolitana de Itapetininga e Piracicaba no mapa é de 3 centímetros, certo? Então, como vamos fazer? Vamos calcular. 60 vezes 3, 60 km vezes 3 centímetros, né? Ou somar 60 km mais 60 km, que dá 120. Lembra lá dos dois espaços, 1 centímetro cada, 2 centímetros, 120 km. E mais 60 km, que é igual a 180 quilômetros. Voltando no mapa, ou seja, a distância entre as regiões metropolitanas de Itapetininga e Piracicaba, que no mapa é de 3 centímetros, na verdade, na nossa realidade, é de 180 quilômetros, certo? Fácil, né? Tranquilo. Então, já que está fácil, tranquilo, vamos ao nosso outro objetivo, que é escala numérica. O que é uma escala numérica? É a dimensão do espaço real transformado para o espaço desenhado. Ou seja, a cada 1 centímetro do mapa é igual a 1 milhão de centímetros percorrido, tá? Que em quilometragem é 10 quilômetros, que é igual a diferença da escala gráfica e numérica que nos mostra aqui, que a escala gráfica mostra em quilômetros, às vezes em metros, mas é muito raro, e já a numérica mostra em centímetros. Mas como fazer essa conversão? Já que a escala gráfica mostra em metros e em quilômetros também, vamos fazer uma comparação. A gráfica mostra nesse primeiro espaço aí de 0 a 50 quilômetros, enquanto a numérica dá de 1 para 5 milhões de centímetros. A gráfica nos mostra 0 a 4 quilômetros, enquanto a numérica nos mostra 1 centímetro para 40 mil centímetros. E, por último, 0 quilômetros para 200, 1 para 20 milhões de centímetros. Tranquilo, né? Transformando as escalas, o que é preciso? Nesse caso, para fazer a transformação da escala gráfica em escala numérica, nesse de 1 para 50 quilômetros, você vai adicionar 5 zeros e mudar a sigla. Somente isso. Adiciona 5 zeros no final,
muda a sigla de km para cm, de quilômetros para centímetros, que nós teremos aí 1 para 5 milhões de centímetros, enquanto a transformação da escala numérica em escala gráfica de 1 para 7 milhões de centímetros, você vai cortar os últimos 5 zeros e mudar a sigla de cm para km, centímetros para quilômetros, que dá 170 quilômetros. Fácil, né? Nossa aula foi fácil. Porém, ela está chegando ao fim. Mas antes, vamos fazer uma revisão para concluir a nossa aula tranquilo? A escala gráfica mostra a distância em quilômetros, que a cada centímetro percorrido no mapa será a distância percorrida em quilômetros na nossa realidade. E que a escala numérica mostra a dimensão do mapa desenhado em centímetros da nossa realidade. Para converter a escala gráfica para a escala numérica, é só adicionar 5 zeros e mudar a sigla. Para converter a escala numérica para a gráfica, é só cortar 5 zeros e mudar a sigla também. Para finalizar nossa aula, essa atividade, vamos lá. Qual alternativa representa a escala numérica convertida? Escala numérica convertida de uma escala gráfica de 1 para 25 km. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Parabéns para quem escreveu a letra B. 1 para 25 milhões de centímetros. É isso aí, gente. Nossa aula chegou ao fim. Obrigado a todos os alunos e até a próxima aula.